nasceu em Paris, na França, em 1905 e faleceu em 1980. Ele foi romancista, dramaturgo e um dos mais populares filósofos do século XX. Existencialista e pelas peças de teatro e romances, como, por exemplo, A Idade da Razão, O Muro, O Diabo e o Bom Deus, entre outras obras do filósofo. E ele teve uma influência marcante na fenomenologia de Husserl e a filosofia de Heidegger no seu pensamento. Ele foi o primeiro filósofo a se identificar como existencialista numa época conturbada após-guerra, e assim contou com o apoio de sua esposa, Simone de Beauvoir, que o incentivou a escrever o seu primeiro romance, A Náusea. Sartre estudou filosofia de 1924 até 1929. Em 1931 até 1933, ele lecionou filosofia nos cursos que são equivalentes ao nosso ensino médio de hoje em dia. De 1933 a 1934, ele estudou em Berlim, onde entrou em contato com a fenomenologia de Heidegger e o pensamento dele. Com isso, voltou a lecionar na França com a inclusão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Foi prisioneiro dos alemães em 1940 e em 1941 ele foi libertado. Depois da guerra, ele se aproximou dos comunistas. O marxismo, o qual ele se aderiu até uma certa época, com o Partido Comunista depois da intervenção soviética na Hungria em 1956. Para ele, o marxismo não era mais correto. Ele viajou o mundo como jornalista e esteve nos Estados Unidos, Rússia, Japão e entre outros países. As obras dele tiveram uma boa aceitação em 1937. Já o reconhecimento veio em 1943, durante a Guerra Mundial, com a publicação da obra O Ser e o Nada. Os livros mais comentados dele e que tem uma versão pessoal, existencialista, da filosofia de Heidegger. Em 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas recusou recebê-lo pois tinha uma conotação política. Sartre conceituava a liberdade como uma condição intransponível do homem, da qual ele não pode definitivamente esquivar-se, isto é, o ser humano está condenado a ser livre. E é a partir dessa condenação, a liberdade, que o homem se forma. Não existe nada que obrigue o ser humano a agir desse modo ou daquele modo. Sartre tem como ponto de partida a liberdade nas ações de escolher. O que fazer é sempre intencional, ou seja, é impulsionado por um desejo consciente dos princípios dessa escolha. Porém, para Sartre, não há princípios prontos que possam nos guiar à escolha humana. Para Sartre, o homem é homem pela sua condição de ser livre. O homem é fruto de sua liberdade porque, consequentemente, escolhe as ações que irá praticar. Sartre, em sua obra O Ser e o Nada, trata da liberdade. Referente a esse assunto, se inicia primeiro uma subdivisão intitulada A Condição Primordial da Ação e é a Liberdade, no qual ele expõe que a liberdade é um fazer que não acontece a prioridade, e sim como um cumprimento da ação. Portanto, é a condição necessária para a ação de escolher, que permite ao homem fazer-se. Logo, ela é o que permite ao para si construir seu próprio dever. O em si consiste em ser o objeto e o para si consiste em ser a consciência. No entanto, a consciência é só intencional
quando está unida ao objeto. Conceitos fundamentais da filosofia existencialista sartriana é o da liberdade, onde para Sartre o homem está obrigado e está condenado a ser livre. A partir dessa liberdade, a sua existência tem como condição a liberdade do homem. Em frente a uma decisão, o homem percebe seu total desamparo, já que não há nada que possa salvá-lo da tarefa de escolher e nada que possa salvá-lo de si mesmo. Desse modo, o ser humano vê-se a todo instante obrigado a se inventar, já que as suas escolhas podem destruir a sua essência. O lema de Sartre é: a existência precede a essência. Ou seja, ele afirma que o homem primeiro existe, se descobre, surge e só depois se define como ser dotado da consciência. Analisando as obras de Sartre, entende-se que para ele não dá para saber o que cada indivíduo vai ou deve ser. Nos escritos de Sartre, o conceito de liberdade está associado à solidão, escolha, angústia, responsabilidade e conhecimento. Segundo Sartre, a liberdade tem como característica principal a solidão, pois não é característico de grupos que compartilham a alegria com seus amigos, muito menos de grupos acolhedores. É simplesmente o sentimento da solidão, o sentimento natural. A responsabilidade entre liberdade, porque, segundo ele, se somos livres, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, sendo eles benéficos ou não. Já a angústia, a liberdade traz a dor de tomar uma decisão, que será unicamente de sua responsabilidade, e também traz a dor do arrependimento de errar. Para Sartre, o conhecimento pode trazer a perda da nossa liberdade, pois perdemos ela quando tentamos entender algo tão complexo. Para Sartre, o homem cria o seu futuro através das suas escolhas e deve tomar muito cuidado com elas e tê-las de forma coerente para o melhor da sua vida. Para o filósofo, nós somos responsáveis unicamente pelas nossas ações. Nós somos livres de ser livre. A liberdade não é um capricho momentâneo de cada indivíduo, e sim a própria existência.